Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário. E hoje, o papo com o Darcy, ele decorre até de enfrentamento de questões dessa natureza, né, Darcy? Acerca do uso de crédito de sentença transitada em julgado para quitar tributos. Isso é possível? É possível, Gilberto. O texto constitucional, ele permite que tanto precatórios quanto créditos reconhecidos em decisões judiciais, próprios ou de terceiros, possam quitar parcelamentos, dívida ativa e transação tributária. Porém, tem uma diferença, um item substancial que precisa ser relevado, considerado. É que a Constituição permite, mas confere uma faculdade para que as entidades tributantes admitam ou não o uso desses instrumentos. Então, se precisa verificar perante o município, perante o Estado e perante a União, se a legislação especial sobre esse caso específico, ela permite ou não o uso desses meios alternativos, porque, Gilberto, como bem sabemos, o Código Tributário Nacional, ele prescreve que o meio preferencial de pagamento de tributos é em dinheiro, é em moeda. Qualquer outra forma precisa de uma determinação legal pelo princípio da legalidade. Então, hoje aqui, Gilberto, vou me ater apenas às possibilidades existentes na esfera federal, porque os estados dependem de cada legislação, assim como os municípios. Então, na esfera federal, quem estiver interessado no emprego de um meio alternativo para quitar tributos, precisa necessariamente passar pela leitura da Lei 9.430 de 1996. E eu já antecipo aqui que precatórios, por exemplo, não são aceitos. E a lei permite, sim, o uso de créditos julgados, né? De matéria tributária, necessariamente, evidente, né? Sim. Isso é outra questão. Sim, não é qualquer ação, né? Não. Precisa ser o crédito, na sua origem, precisa ter discutido uma relação tributária, pagamentos indevidos ou pagamentos a maior. Tributário ou previdenciário, que hoje está todo mesmo barco, né? Mas sempre com a Receita Federal. Tributário com tributário. Perfeito. Créditos não tem aquela compensação cruzada, né? Não. Tá. Não com créditos comuns, que vamos fazer essa diferenciação que fica melhor. Certo. É sempre crédito tributário para pagar débito tributário. Você não tem como misturar créditos convencionais. Então, se você estiver satisfeito já essas condições, você pode, por exemplo, utilizar essas decisões representativas dos créditos para compensar tributos próprios na Receita Federal. Isso depois de previamente habilitado, né? Você precisa habilitar o seu crédito, lá declarar, cumprir toda uma série de itens que são meramente formais, e aí você está apto a apresentar a sua primeira declaração de compensação. Via PERDCOMP. PERDCOMP. E daí também o PERDCOMP, Gilberto, afora o início do procedimento de compensação propriamente dito, marca também o início do prazo de 5 anos para habilitação tácita ou expressa. Tácita quando, por omissão da Receita, se decorre o prazo de 5 anos e ela não se manifesta sobre sujeito passivo, base de cálculos, alíquotas, prazo de recolhimento, quer dizer, ela não faz exame algum do mérito do crédito. E quando ela é expressa, pelo contrário, ela faz todo esse exame, o que confere segurança para quem está procedendo à compensação. Porque se ele for reconhecido, se basta apresentar periodicamente novas PERDCOMPs e aproveitando o crédito até ele exaurir. Do contrário, se o crédito não vier a ser reconhecido, surge para o contribuinte o devido processo legal. Apresentação de manifestação de inconformidade, depois, decisão contrária, os demais recursos previstos no decreto 70.235 de 72, que trata do processo administrativo fiscal federal. Outra questão que a Lei 9.430 não permite, é quitar a dívida ativa ou parcelamento.
Isso também está dentro da esfera de competência. A legislação até autoriza, mas o legislador federal entendeu por bem não admitir. E além do que, Gilberto, nessa hipótese de créditos de correntes de tributos a serem compensados por sentenças judiciais, está julgado, não se admite na Receita Federal o emprego de créditos de terceiros, mesmo que eles sejam de origem tributária. Não se admite. Ou seja, não vai haver mercado disso. Não vai haver, mas embora esteja ocorrendo. Por isso é o motivo deste programa, para nós tentarmos alertar que é preciso muito cuidado. Ou seja, se aparecerem investigantes. Investigar. Converse com o seu advogado, converse com o seu contador, consultoria, porque é indispensável que se faça esse exame. E por que nós fazemos isso, Gilberto? Porque nós somos aqui consultados a respeito de créditos que não são de origem tributária e têm sido oferecidos para fins de compensação. Mas nós sabemos, Gilberto, você como professor melhor do que eu, que existe o princípio da especialidade. Quando existe uma lei específica tratando do tema da compensação tributária na esfera federal, que é a Lei 9.430, ela prepondera sobre normas de caráter geral. E quais são essas normas de caráter gerais? As que estão dispostas no Código Civil Brasileiro. Lá trata do Instituto da Compensação, da própria cessão de crédito, trata do Instituto da Confusão, mas isso se não houvesse uma legislação específica. Como ela existe, ela deve ser mantida. Só esclarecer aqueles que nos assistem, confusão não é sinônimo de bagunça, vamos deixar uma coisa bem clara. É exatamente o oposto, né? Quando você funde interesses de credor e devedor, né? O com é de comum, fusão comum, né? Onde você une. Veja que as palavras, no sentido jurídico, têm significação um pouco diferente, viu, gente? Então, deixar isso muito claro. Ele falou tão naturalmente, e eu conversei aqui, falei, bom, vamos esclarecer, porque nem todo mundo está habituado com esse linguajar, né? Sim, é um linguajar técnico, mas que a gente precisa traduzir em palavras simples para que todo mundo compreenda o significado. E uma outra coisa, Gilberto, que é fundamental destacar, é que há uma certa confusão. Agora no sentido bagunça. Já bagunça. E das grandes. De se dar muita importância para o período de habilitação do crédito. Porque o que acontece? A Receita, pelo volume de processamento de informações, ela criou, por meio de uma instrução normativa, que é 2055/2021, e pela portaria CODAR 46 de 2024, ela tem a figura da habilitação prévia dos créditos antes da entrega da primeira Perdicomp. O que significa? Como eu já antecipei, é um ato meramente formal, você precisa juntar a certidão de trânsito em julgado, certidão no inteiro teor, elementos que identifiquem a propriedade do título, quem é o detentor daquele direito, e dentre outros documentos. E uma vez preenchidas essas condições, esses pré-requisitos meramente formais, é como se fosse uma tabela, preencheu a tabela, alguém lá do outro lado, da Receita Federal, um auditor, vai dizer, em até 30 dias, não, seu crédito está habilitado. Mas isso não significa, em momento algum, o exame de mérito. Isso apenas significa que se cumpriu uma etapa preliminar, porque, como bem sabemos, agora também para explicar, processo e procedimento, ainda faço a distinção, o processo é um complexo de vários procedimentos. O primeiro procedimento do processo de compensação se inicia com a habilitação do crédito. O segundo passo, uma vez tendo a decisão ou não, porque também existe ultrapassado o prazo, ele se declara automaticamente habilitado, é você apresentar a Perdicomp. E daí segue-se os demais termos. Daí sim haverá, por parte da Receita Federal, um exame de mérito. Por que não existe na habilitação um exame de mérito? Porque não existe sequer, Gilberto, um interesse da Receita Federal em examinar o mérito naquele momento, porque ela não houve
perda de arrecadação, porque haverá alguma interferência na arrecadação a partir do momento que apresentar perda de compra, porque daí eu, ao invés de pagar o tributo, eu estarei ofertando um crédito. Quer dizer, vai provocar uma perda de arrecadação pelo Instituto da Compensação. Aí surge o interesse da Receita verificar se esse crédito realmente é legítimo, mas apenas neste momento. Então, isso conta com decisões do CARF, abordando justamente esse aspecto do caráter meramente formal e não de abordagem de mérito. Isso também tem decisões do Superior Tribunal de Justiça, que depois eu vou relatar isso num artigo que será publicado no nosso informativo. Então, tanto administrativamente quanto no judiciário, pela nossa interpretação das normas decorrentes da específica Lei 9.430, não há como você admitir que a habilitação signifique exame de mérito. E da mesma forma, Gilberto, é preciso destacar que, uma vez superada essa preliminar de habilitação do crédito realizada per Decomp, o fato de haver uma homologação tácita, que ela se dá com o decurso do prazo de 5 anos contados da apresentação da per Decomp, não significa também que o crédito tenha sido analisado no mérito, como eu já falei antes. Então eu faço novamente esse destaque, porque é preciso que isso fique muito claro, porque muito se fala, mas esse crédito é bom, porque veja aqui, ó, ele foi homologado pela Receita, se passaram 5 anos. Não, tudo bem. Pode até ser que isso seduza alguém, mas é preciso verificar todo o contexto em que se processam as compensações e como se dá o processo de lançamento tributário, para que se entenda que deixar transcorrer o prazo não significa que o mérito tenha sido analisado. O que houve para a Receita é a perda do direito de questionar a origem do crédito, mas não significa que o meu crédito é plenamente legítimo. Isso somente seria como que seria o termo? Transposto mediante análise do mérito em homologação expressa. Então, Gilberto, eu quero crer que tenhamos abordado assim todos os temas e o objetivo principal aqui é trazer um pouco de segurança jurídica, porque, novamente, você já havia ressaltado antes, o ideal é que quando alguém se deparar com uma situação dessa, consulte sempre o seu profissional de confiança. Esse é o primeiro passo, porque depois que o prejuízo está consumado, e preciso fazer também um alerta. Certos créditos que venham a ser habilitados e partindo do pressuposto que o mérito tenha sido ali analisado, que não é verdade, ele pode ser depois objeto de um auto de infração ou de uma decisão contrária por ocasião da per Decomp, da análise da per Decomp, e podem ensejar multas qualificadas. E pior do que isso, no final do processo administrativo, haver uma representação para o Ministério Público, para a apuração de crime contra a ordem tributária. Por isso que é um tema muito importante, e ele é sedutor para o empresário, porque... Mas por que o sujeito vai querer oferecer o crédito judicial no lugar de receber? Porque o precatório demora. Se ele já tem uma possibilidade de oferecer para um terceiro, mesmo não sendo possível, né? Mas, com uma boa margem de desconto, esse discurso seduz. Mas é preciso muito cuidado, porque o barato acaba saindo caro e esse discurso sedutor, ele pode se converter no que a princípio seria uma economia, um prejuízo muito grande no final de toda essa discussão. E o Daci, ao falar em crime tributário, ele se referiu naturalmente à Lei 8.137/90. Né? Se pegar o artigo 1º e 2º da lei, ele diz lá no artigo 1º, entre os crimes, omitir informação, prestar declaração falsa à autoridade fazendária, fraudar fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, omitir operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei,
falsificar, alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, qualquer outro documento relativo à operação tributável, elaborar, distribuir, fornecer, emitir, utilizar documento que saiba ou deva saber falso e inexato, negar ou deixar de fornecer nota fiscal, documento equivalente, fazer declaração falsa sobre rendas, bens ou fatos, né? Deixar de recolher o prazo legal, exigir pagar ou receber para si ou para contribuinte qualquer percentagem sobre a parcela dedutível do incentivo, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuto do incentivo fiscal, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, a tal da contabilidade criativa, não é isso? Paralela. A gente não chama paralela, a gente prefere criativa, né? É isso, Darcy? É isso, Gilberto. Só uma observação final, que assim como nós na nossa vida particular, quando estamos perante uma notícia ruim do médico, procuramos ouvir uma segunda opinião, se o ouvinte não se sentir assim acolhido com uma primeira resposta, procure uma segunda, uma terceira, pague lá uma consulta para um profissional qualificado, para que você saia mais confortável para não se arrepender depois. Às vezes é o preço da tranquilidade e da serenidade, né? Com certeza. É isso aí. Obrigado, Darcy. Bom, meus queridos, o papo de hoje com o meu querido amigo Darcy realmente foi extremamente produtivo. Vocês viram? Em breve ele estará terminando um materialzinho para publicar lá no nosso espaço, no site da Consult, lá no canto direito em cima, notícias e artigos, né? Então, em breve estará lá exposto essa informação. Vocês vão poder fazer a leitura, né? Vendo que há realmente muita informação de importância aqui para o Darcy. O Darcy é um estudioso e quando essas questões vêm, ele procura realmente aprofundar-se verticalmente e profundamente no tema, né, Darcy? Nós precisamos buscar sempre a matriz constitucional e a partir desse elemento fundamental no nosso sistema constitucional tributário e descendo às demais legislações para encontrar sempre o elo entre essas legislações para que se forme toda uma conclusão lógica e coerente com o nosso sistema. Né? Perfeito. Bom, meus queridos, nosso bate-papo de hoje era isso. Fica aqui nosso agradecimento por você estar nos acompanhando, pedindo o que nós sempre pedimos ao final de qualquer um dos nossos momentos de consulte. Primeiro, você gostou? Curta. Né? A gente vive de relevância. E nada como um link, né, de um like ali, like aqui, like acolá. Não é isso, Darcy? Né? E, principalmente, comente, divulgue, dissipe a informação, porque o fornecer informações é algo genuíno, nós o fazemos com o maior prazer, com vontade de levar conhecimento, levar cultura, trocar informações, mostrar um pouquinho da nossa atividade, da seriedade com que nós conduzimos os nossos trabalhos. Então, fique à vontade, se você quiser fazer opinião, aqui embaixo você tem um espaço de comentários. Quer fazer sugestões, questionamentos, contestações, porque o direito tem disso, né? Nós temos um e-mail, é o momentoconsult@consult.com.br. Né? Em breve, como o Darcy disse, esse texto estará disponível no nosso site, né, na Consult, vocês vão poder ter acesso, ele vai estar fornecendo a informação o caminho depois, e nos acompanhem aí nos nossos canais, né? A Consult tem divulgação no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e aqui também no nosso canal do YouTube. Como o Darcy e eu também temos os nossos particulares e às vezes por conta do compliance que nós temos aqui, a gente até divulgando o nosso primeiro para depois vir para cá. O fato é o seguinte, que nós vestimos a mesma camisa, mesmo estando usando no particular, não é isso, Darcy? Isso mesmo. Então fica aqui o agradecimento, esperando vê-los em uma próxima oportunidade. E por enquanto, até uma breve. Até breve.